Olá, meu nome é Caio Barroso e esse vídeo é sobre lógica. Muitas pessoas já me perguntaram antes algumas dicas sobre como começar a estudar política ou como interpretar melhor a sociedade em que vivemos. E eu vou ser bem honesto, eu sempre tenho muita dificuldade sobre o que indicar nessas situações. Às vezes eu indico livros completamente diferentes dos que eu indiquei antes, mas ainda assim tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, sem exceção. Antes de pensar em economia, política, história ou até mesmo filosofia, você tem que focar em uma coisa apenas: lógica. Algumas pessoas consideram que a lógica faz parte da filosofia, enquanto outras acham que a lógica é algo de fora, um instrumento que utilizamos para poder filosofar, por assim dizer. Mas independente do que você considera ou entende como lógica, ela é o primeiro passo para começar a aprender sobre história, política, filosofia, economia ou qualquer área do conhecimento, para ser bem honesto. Mas antes de começar o vídeo, 2 avisos. Não se assuste com a palavra lógica aqui. Eu fiz esse vídeo para ser algo bem divertido, então assim, se o que eu planejei der certo, você vai ficar entretido do início ao fim desse vídeo e não vai ficar com tédio em nenhum momento. A segunda coisa é que esse vídeo foi totalmente inspirado no canal da Abigail Thorne. Como eu tive essa ideia para esse vídeo vendo um dos vídeos dela, eu achei justo falar aqui no início, vou também falar no final, e lembrando que o canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo e eu recomendo muito. Mas então vamos lá. O que seria lógica? Sabe quando você escuta um político falando na TV e você sabe que o que ele está falando é caô, mas ao mesmo tempo você não consegue explicar bem o motivo? Sabe quando você está discutindo com alguém e você sente que o argumento que a pessoa dá para você tem furos, mas você simplesmente não consegue colocar em palavras quais são esses furos? Então, isso acaba sendo lógica. Isso é lógica. Ou pelo menos o que eu chamo de lógica bruta, por assim dizer. Todo mundo tem essa lógica bruta dentro de si e ela é o que ajuda a gente a perceber algumas peças faltando nos argumentos das pessoas ou argumentos que a gente escuta por aí. Mas a lógica bruta sozinha só faz isso, faz você ficar estranhando alguns discursos, mas sem entender exatamente qual que é o problema neles. Então esse vídeo vai ser sobre como refinar essa lógica bruta que você já tem e te ensinar a fazer uma coisa que os filósofos chamam de desconstrução de argumentos. A ideia é que ao desconstruir esses argumentos você consiga ver a mentira e a enganação em textos, discursos, etc. E isso é importantíssimo para aprender política, economia e filosofia. Como que você vai aprender sobre política de verdade se ficar caindo no discurso de qualquer um? É um assunto muito complicado para se aprender se for só para ir com a lógica bruta, por assim dizer. E como dizia meu professor de matemática, a melhor forma de aprender algo é com a prática. Então, que tal praticar um pouco essa desconstrução de argumentos em um dos discursos mais importantes do século XXI até então? É uma boa! It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. So you have no idea right now. There's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. Number 2. Yeah. See on page 153. No dia 11 de setembro de 2001, houve um atentado às Torres Gêmeas. Esse fato todo mundo já sabe, ele é conhecido mundialmente, mas nem todo mundo sabe exatamente quais foram as consequências desse ataque. E foi exatamente por isso que eu escolhi esse tema. Antes das Torres Gêmeas caírem, o presidente dos Estados Unidos da época, o presidente Bush, estava meio tenso, por assim dizer, com a situação em que o país e que ele também estava passando. A economia americana estava numa recessão enorme, o Congresso estava extremamente dividido e, voltando a falar da economia americana, ela já não estava respondendo tão bem como antigamente. E aí, aconteceu. Oh my God, another plane has just hit. O Bush se viu no meio daquele furacão que estava sendo a crise política e econômica americana da época e agora, coroando essa crise, um atentado terrorista em Nova York. E aí Bush traçou o seguinte plano, e aqui eu digo de maneira bem resumida. Ele decidiu se utilizar de toda a situação para iniciar o que ficou conhecido como a Guerra ao Terror. Interferências militares em países específicos para derrubar seus governos e, no caminho, é claro, acabando destruindo o país inteiro, mas se não vem ao caso, e instalar governos pró-Estados Unidos. E com isso, não só acabar com o terrorismo organizado naquele país, mas também alinhar o que sobrou dele, por assim dizer,
ao alinhamento hegemônico dos Estados Unidos. Mas, vamos lá, cara. Esse plano do Bush, querendo ou não, foi bem ousado. Nem todo mundo podia concordar em fazer e financiar tantas interferências ao redor do mundo. Então, assim, antes de o Bush colocar esse seu plano em prática, ele precisava fazer uma coisa muito importante: convencer o mundo inteiro de que todo esse investimento em áreas militares, essas invasões, derrubadas de governo, mortes de inocentes com danos colaterais, destruição de países inteiros, convencer que tudo isso seria legítimo e um mal necessário que precisava ser feito. E isso não é uma tarefa para amadores. E então ele fez isso. 4 meses depois do 11 de setembro, ele fez um discurso que ficou conhecido como State of the Union Address. Esse discurso tem mais de 40 minutos e fala sobre vários assuntos que não são relacionados ao 11 de setembro. Então, obviamente, eu dei uma recortada nele e fiz algumas adaptações, só para poder encurtar tudo. Mas fica tranquilo, porque eu não tirei e nem coloquei palavras no discurso. Ele tá tão seco quanto eu consegui colocar. Então, agora que você sabe o contexto, está na hora de eu te mostrar como que o presidente Bush conseguiu convencer todo o planeta a colocar em prática o seu plano de guerra ao terror e de hegemonia norte-americana. Mr. Speaker, the President of the United States. Vice-presidente Cheney, membros do Congresso, distintos convidados, caros cidadãos. Enquanto nos reunimos nessa noite, nossa nação está em guerra. Nossa economia está em recessão e o mundo civilizado enfrenta perigos sem precedentes. Ainda assim, o estado de nossa União nunca esteve tão forte. Nos encontramos pela última vez em um momento de choque e sofrimento. Em 4 curtos meses, nossa nação confortou as vítimas, começou a reconstruir Nova York e o Pentágono, reuniu uma grande coligação, capturou, prendeu e livrou o mundo de milhares de terroristas. Destruiu os campos de treinamento terroristas do Afeganistão, salvou pessoas da fome e libertou um país da opressão brutal. A bandeira americana voa novamente sob nossa embaixada no Afeganistão. Terroristas que um dia ocupavam o Afeganistão, agora ocupam celas na Baía de Guantánamo. E líderes terroristas que incitaram seguidores a sacrificarem suas vidas estão correndo pelas suas próprias. Os Estados Unidos e o Afeganistão agora são aliados contra o terror. Seremos parceiros ao reconstruir aquele país. Quando chamei nossas tropas para a ação, só o fiz com a completa confiança em sua coragem e destreza. E hoje à noite, graças a eles, estamos vencendo a guerra ao terror. Os homens e mulheres de nossas Forças Armadas transmitiram uma mensagem que agora é clara para qualquer inimigo dos Estados Unidos da América. Mesmo a 11 mil quilômetros de distância, além de oceanos e continentes, nos cumes de montanhas ou dentro de cavernas, vocês não escaparão da justiça dessa nação. Nossa causa é justa e ela permanece. Nossas descobertas no Afeganistão confirmaram nossos piores temores e demonstravam o verdadeiro escopo da tarefa que se aproxima. Nós vimos a profundidade do ódio de nossos inimigos em vídeos onde eles riem diante da perda de vidas inocentes. E a profundidade do ódio deles é igualada à loucura da destruição que eles projetam. Nós encontramos diagramas de usinas de energia nuclear americanas e instalações de água pública, instruções detalhadas para a produção de armas químicas, mapas de vigilância de cidades americanas e descrições completas de pontos de referência nos Estados Unidos e em todo o mundo. O que nós encontramos no Afeganistão confirma que, longe de terminar aqui,
Nossa guerra contra o terror está apenas começando. Enquanto campos de treinamento atuarem, enquanto nações abrigarem terroristas, a liberdade estará em risco e nossos aliados não devem e não irão permiti-lo. Nossa nação permanecerá firme e paciente e persistente na busca por 2 grandes objetivos. O primeiro, fecharemos todos os campos terroristas, acabar com os planos terroristas e levar os terroristas à justiça. E segundo, nós devemos prevenir os terroristas e regimes que buscam armas químicas, biológicas ou nucleares de ameaçarem os Estados Unidos e o mundo. Nosso exército deixou os campos de treinamento terroristas do Afeganistão fora de combate. Contudo, ainda existem campos terroristas em pelo menos 12 países. Um submundo terrorista, incluindo grupos como Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmico e Jaish-e-Mohammed, operam em selvas e desertos remotos e se escondem nos centros de grandes cidades. Ainda que a ação militar mais visível seja no Afeganistão, os Estados Unidos estão atuando em outros locais além do Afeganistão. Filipinas, Bósnia, a costa da África. Muitas nações estão agindo à força. O Paquistão agora está reprimindo fortemente o terrorista e eu admiro a forte liderança de seu presidente. Mas alguns governos serão tímidos face ao terror. E não se enganem, se eles não agirem, os Estados Unidos da América irão. Nosso segundo objetivo é prevenir regimes que patrocinem um terror de ameaçar os Estados Unidos da América ou nossos amigos e aliados com armas de destruição em massa. Alguns desses regimes estiveram bastante quietos desde o 11 de setembro, mas nós conhecemos a sua verdadeira índole. A Coreia do Norte é um regime armado com mísseis e armas de destruição em massa, enquanto deixa os seus cidadãos famintos. O Irã agressivamente busca essas armas e exporta o terror, enquanto uns poucos não eleitos reprimem a esperança de liberdade do povo iraniano. O Iraque continua a ostentar a sua hostilidade perante os Estados Unidos da América e a apoiar o terror. O regime iraquiano planejou desenvolver antraz e gás asfixiante e armas nucleares por mais de uma década. E esses são os regimes que têm algo a esconder do mundo civilizado. Estados como esses e seus aliados terroristas constituem um eixo do mal, armado para ameaçar a paz mundial. Ao buscarem armas de destruição em massa, esses regimes se afirmam como uma grave e crescente ameaça ao planeta. O preço da indiferença seria catastrófico para nós. Todas as nações deveriam saber. Os Estados Unidos da América farão o necessário para garantir a segurança de nossa nação. Eu não esperarei inerte enquanto o perigo se aproxima de nós. Os Estados Unidos da América não irão permitir que os regimes mais perigosos do planeta nos ameacem com as armas mais destrutivas do mundo. E não podemos parar agora. Se o fizéssemos, deixando campos de terror intactos e estados terroristas não controlados, nosso senso de segurança seria falso e temporário. A história chamou os Estados Unidos e nossos aliados para a ação, e é tanto nossa responsabilidade quanto nosso privilégio lutar a luta da liberdade. Entretanto, o custo de lutar essa guerra é muito alto. Nós gastamos mais de $1 bilhão por mês e devemos estar preparados para operações futuras. O Afeganistão provou que armas de precisão caras derrotam o inimigo e poupam vidas inocentes. E nós precisamos de mais delas. Nós precisamos substituir aeronaves envelhecidas e tornar o nosso exército mais ágil para pôr nossas tropas em qualquer lugar do mundo rapidamente e de forma segura. Nossos homens e mulheres de uniforme merecem melhores armas, o melhor equipamento e o melhor treinamento. E eles também merecem mais um aumento em seus salários. O meu orçamento inclui o maior aumento em gastos de defesa em 2 décadas, porque apesar de o preço da liberdade e segurança serem altos,
eles nunca serão altos demais. O que custar para defender o nosso país, nós pagaremos. A próxima prioridade do meu orçamento é fazer todo o possível para proteger nossos cidadãos e fortalecer nossa nação contra a ameaça constante de outro ataque, financiando uma estratégia de segurança interna. Meu orçamento praticamente duplica ao financiar uma estratégia de segurança interna prolongada, focada em 4 áreas-chave: bioterrorismo, resposta a emergências, segurança aeroportuária e de fronteiras e inteligência aprimorada. Nós desenvolveremos vacinas contra antraz e outras doenças mortais. Aumentaremos o financiamento para ajudar estados e comunidades a treinarem e equiparem nossos heróicos policiais e bombeiros. Nós melhoraremos a coleta e compartilhamento de inteligência, expandiremos patrulhas em nossas fronteiras, fortaleceremos a segurança de viagens aéreas e usaremos tecnologia para localizar as chegadas e partidas de visitantes aos Estados Unidos. A segurança interna tornará os Estados Unidos não só mais fortes, mas também melhores em muitas maneiras. O conhecimento adquirido de pesquisas em bioterrorismo melhorará a saúde pública. Uma polícia e corpos de bombeiros mais fortes significarão bairros mais seguros. Uma fiscalização de fronteiras mais rigorosas ajudará a combater o tráfico de drogas ilegais. Nesses últimos meses, tivemos a humildade e o privilégio de ver o verdadeiro caráter desse país em uma época de testes. Nossos inimigos acreditavam que os Estados Unidos da América eram fracos e materialistas, que nos faríamos dispersar no medo e no egoísmo. Eles estavam tão errados quanto são maus. O povo americano respondeu magnificamente, com coragem, compaixão, força e determinação. Ao encontrar os heróis, abraçar as famílias e olhar para os rostos cansados dos salvadores, fiquei admirado com o povo americano. O meu apelo esta noite é para que cada americano se comprometa por pelo menos 2 anos, 4.000 horas, durante o resto de sua vida, ao serviço de seus vizinhos e de sua nação. Muitos já estão servindo e eu os agradeço. Se você não tem certeza em como ajudar, eu tenho um bom lugar para começar. Para sustentar e prolongar o melhor que surgiu na América, convido a se juntar ao novo Freedom Corps dos Estados Unidos da América. O Freedom Corps irá se concentrar em 3 áreas de necessidade: resposta em caso de crises domésticas, reconstruir nossas comunidades e estender a compaixão americana por todo o mundo. Um dos objetivos do Freedom Corps dos Estados Unidos será a segurança interna. Os Estados Unidos da América precisam de médicos e enfermeiros aposentados que possam ser mobilizados em grandes emergências, voluntários para ajudar a polícia e os bombeiros, trabalhadores de transporte e serviços públicos bem treinados na detecção de perigos. Os Estados Unidos da América, junto com o Freedom Corps, vai expandir e melhorar os bons esforços da AmeriCorps e da Senior Corps também, para recrutar mais de 200.000 novos voluntários. E os Estados Unidos da América precisam de seus cidadãos para estender a compaixão de nosso país a todas as partes do mundo. Portanto, renovaremos a promessa do Corpo da Paz, duplicaremos os seus voluntários durante os próximos 5 anos e pediremos que se juntem a um novo esforço para encorajar o desenvolvimento e a educação e oportunidade no mundo islâmico. E temos uma grande oportunidade durante esses tempos de guerra para conduzir o mundo em direção aos valores que trarão uma paz duradoura. Os Estados Unidos da América liderarão ao defenderem a liberdade e a justiça, pois são corretos e verdadeiros e imutáveis para todas as pessoas em toda a parte. Nenhuma nação é proprietária dessas aspirações e nenhuma nação está isenta delas. Não temos qualquer intenção de impor a nossa cultura, mas os Estados Unidos da América se manterão sempre firmes para as exigências não negociáveis da dignidade humana.
o Estado de Direito, limites ao poder do Estado, respeito às mulheres, propriedade privada, liberdade de expressão, justiça igualitária e tolerância religiosa. Aqueles de nós que viveram estes tempos difíceis foram mudados por eles. Chegamos a conhecer verdades que nunca questionaremos. O mal é real e ele deve ser combatido. Para além de todas as diferenças de raça ou credo, somos um único país, lamentando juntos e enfrentando juntos o perigo. Em um único instante, no dia 11 de setembro, percebemos que esta será uma década decisiva na história da humanidade. Que fomos chamados a um papel único nos acontecimentos humanos. Raramente o mundo enfrentou uma escolha mais clara ou consequente como essa. Nossos inimigos enviam os filhos de outras pessoas em missões de suicídio e assassinato. Eles abraçam a tirania e a morte como uma causa e um credo. Nós defendemos uma escolha diferente, feita há muito tempo no dia de nossa fundação. Nós afirmamos hoje novamente. Escolhemos a liberdade e a dignidade de cada vida. Nós conhecemos o preço da liberdade e nós mostramos o poder da liberdade. E nesse grande conflito, meus concidadãos americanos, veremos também a vitória da liberdade. Obrigado a todos e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. E você, mais do que ninguém, sabe qual foi a história que aconteceu depois desse discurso, né? Como é? Você não sabe? Pô, cara, você viveu essa história, cara. O Afeganistão, o Iraque, a Síria, como assim você não lembra? Pô, tu não lembra, cara. Sorte sua que o tema do vídeo não é sobre isso, né? Sim sobre lógica, porque senão, meu irmão... Mas brincadeiras à parte, para começarmos a desconstruir os argumentos de Bush, temos que primeiro dissecar esse texto, tirar todas as lorotas e as conexões para deixar só o que importa e deixar tudo bem organizado. Eu vou fazer essa dissecação de uma forma bem ilustrativa e bonitinha, mas a ideia é que com um pouco de prática você consiga fazer tudo que eu vou mostrar nesse vídeo na sua cabeça em questão de milissegundos. Antes de terminar de ouvir uma pessoa argumentar, você já vai ter dissecado o argumento dela mentalmente e já vai ver se faz ou não sentido o que ela está falando. Mas afinal, o que é dissecar um argumento? É basicamente você colocar toda a fala, todo o argumento de uma pessoa em tópicos numerados que juntos geram conclusões específicas. Vou te dar um exemplo para você entender. Se eu falo para você não ir à praia de Copacabana de noite porque é perigoso por conta dos assaltantes, dos animais marinhos e de um monstro escondido, dissecar esse argumento é basicamente dizer o seguinte: existem assaltantes na praia de Copacabana, existem animais marinhos na praia de Copacabana, existe um monstro escondido na praia, e assaltantes, animais marinhos e monstros escondidos me farão mal, caso eu me depare com eles. Logo, é perigoso ir na praia de Copacabana e eu não devo ir para lá. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Só que com esse argumento que eu falei, é bem fácil de fazer isso. Você nem precisou dissecar esse argumento que eu falei pra você. Você usou a própria lógica bruta sua e conseguiu fazer isso sozinho. Mas e com o discurso do Bush? Você acha que será tão fácil assim dissecar o argumento do discurso dele? Eu encontrei 43 tópicos no discurso do Bush, e eu vou ver todos eles com vocês enquanto dissecamos o argumento dele e vemos se ele possui base argumentativa sólida ou não. E para começar, a ideia já é começar pelo final, começar pela conclusão para depois voltar para o início. Então, tópico 43, que é o último. Conclusão. Devemos fazer o necessário para vencer a guerra ao terror e combater tanto os terroristas quanto os países do eixo do mal, independentemente do custo em dinheiro que essa missão possa trazer. E essa é a conclusão de Bush. É isso que ele quer convencer o povo americano e o Congresso de fazer. Agora, como eu falei antes, vamos voltar para o início e ver como que ele consegue argumentar e justificar essa conclusão que ele teve. Mesmo com todos os problemas, nunca estivemos tão fortemente unidos. Já destruímos campos de treinamento, prendemos terroristas e diversas outras ações de retaliação pelo 11 de setembro. Retiramos do poder de um país um grupo considerado por nós terrorista. Logo, estamos vencendo a guerra ao terror que começou com o 11 de setembro. E aqui estão os 4 primeiros tópicos. Você percebe que esses 3 primeiros tópicos estão tentando justificar o 4º tópico, que serve como se fosse uma mini conclusão? Esses 3 primeiros tópicos são chamados de premissas, e aqui já começa uma coisa muito legal na lógica.
Essas premissas não necessariamente precisam ser verdadeiras. Lembra do exemplo da praia de Copacabana que eu falei? Ela tinha 4 premissas e você lembra que uma delas era sobre monstros marinhos? É um exemplo de uma premissa que não é verdadeira. Não existem monstros marinhos em Copacabana. Ou será que eles existem? E quer deixar a coisa um pouco mais legal? Se liga nisso aqui. Neymar tem menos de 20 anos de idade. Toda pessoa que tem menos de 20 anos de idade é um bom jogador de futebol. Logo, Neymar é um bom jogador de futebol. Percebe que nenhuma das premissas é verdadeira, mas ainda assim a conclusão é verdadeira? Neymar joga futebol pra caceta, meu irmão. O Neymar não tem menos de 20 anos, nem toda pessoa com menos de 20 anos joga bem futebol, só que o Neymar joga bem futebol. A conclusão não é verdadeira mesmo com as premissas falsas. Como que isso é possível? Isso, obviamente, é uma pura coincidência, mas ainda assim poderia ser usado em um debate, querendo ou não. E é por isso que é importantíssimo ficar de olho em qual conclusão a pessoa quer chegar em um debate, quais as premissas que ela usa, verificar se as premissas de fato justificam a conclusão e ainda ver se todas as premissas são verdadeiras. Parece complicado, mas pô, cara, vai falar que você não tá entendendo tudo que eu tô falando. Isso parece complicado, mas na verdade tá tudo dentro da lógica bruta que eu te falei. A gente tá aperfeiçoando ela. Isso tudo só parece complicado, mas na verdade você faz isso tudo em questão de milissegundos, todo santo dia, e nem percebe de tão intuitivo que é. Mas agora voltando pro discurso do Bush, vamos ver os próximos tópicos. Os terroristas riem da morte de vidas inocentes, os terroristas projetam destruição, os terroristas abraçam a tirania e a morte como um credo. Encontramos diagramas de usinas de energia nuclear americanas e instalações de água pública. Encontramos instruções detalhadas para a produção de armas químicas, mapas de vigilância de cidades americanas e descrições de pontos de referência nos Estados Unidos. Campos de treinamento de terroristas estão em plena atuação. Logo, os terroristas são loucos com profundo ódio e a guerra contra o terror está apenas começando. E aqui entra uma coisa que é muito interessante. Existem 2 tipos de argumentos, os argumentos dedutivos e os indutivos. Mas ignora esses nomes difíceis, vamos seguir por um caminho de exemplos. Imagina o seguinte argumento: todo homem é mortal, Bush é um homem, logo Bush é mortal. Você percebeu como que esse argumento ele é fechadinho? Porque se todo homem for mortal e se Bush for um homem, então não tem saída, cara. O Bush vai ter que ser mortal. E esse é o argumento dedutivo, porque ele te leva apenas a uma única resposta se as premissas forem verdadeiras. Se Bush for um homem e se todo homem for mortal, não tem como Bush não ser mortal. Agora olha um exemplo de argumento indutivo. Você vai pegar na hora a diferença do indutivo pro dedutivo. Olha, ó, argumento indutivo. O presidente dos Estados Unidos, James Polk, cometeu o crime de guerra. O presidente Benjamin Harrison cometeu também crimes de guerra. O presidente Theodore Roosevelt também cometeu crimes de guerra. O presidente Nixon cometeu crimes de guerra. O presidente Reagan cometeu crimes de guerra. Logo, todos os presidentes dos Estados Unidos cometeram crimes de guerra. Você percebeu que esse argumento não é algo definitivo, não é algo fechadinho? Não é porque vários presidentes dos Estados Unidos cometeram crimes de guerra que todos cometeram. Isso não necessariamente seria verdade. E esse tipo de argumento é chamado de indutivo. E diferente do dedutivo, ele não é algo que não tem saída. Pode ser que todos esses que eu falei sejam criminosos de guerra, mas alguns outros não sejam. E você deve agora estar pensando, né? Porra, argumento indutivo, então, eles são bem fracos, né? Porque eles não garantem a certeza naquilo que você está falando. E a verdade é que não são não, cara. Eles são usados por todos nós a todo instante. E eu vou te dar um exemplo de como que nós usamos isso a todo momento e ainda assim eles são bem válidos, por assim dizer. O sol nasceu ontem. O sol nasceu anteontem. O sol nasceu todos os dias em que eu vivi. Logo, o sol nascerá amanhã. Esse é um argumento indutivo, mas que ainda assim ninguém duvida do seu peso. O ouro conduz eletricidade, o cobre conduz eletricidade, o chumbo conduz eletricidade. Logo, todo ferro conduz eletricidade. Usamos argumentos indutivos na ciência a todo momento. Então não é porque um argumento é indutivo que ele seja necessariamente fraco. Vai depender do caso a caso. Esse argumento que Bush deu é um argumento indutivo. Os terroristas são malvados, eles possuem desejo de destruição e eles possuem informações que, teoricamente, o ajudariam a atacar os Estados Unidos. Isso, por si só, não garante que eles farão isso,
mas apenas induz a pensar que eles fariam isso, como eles realmente podem fazer. E aqui entra o motivo de eu ter colocado o tópico 12 entre parênteses. O Bush não fala em nenhum momento isso daqui, mas a todo momento seus argumentos indutivos deixam isso bem claro. Os Estados Unidos estão sendo diretamente e realmente ameaçados pelos grupos terroristas. Mas enfim, vamos seguir adiante. Apesar de termos acabado com os campos terroristas no Afeganistão, eles ainda existem em 12 países. Alguns países podem patrocinar esses grupos terroristas. A Coreia do Norte é um regime armado com mísseis e armas de destruição em massa. A Coreia do Norte deixa seus cidadãos famintos. O Irã busca adquirir armas de destruição em massa. O Iraque planejou desenvolver antrais, gás asfixiante e armas nucleares. Esses e outros países possuem algo a esconder do Ocidente. Logo, esses estados compõem um eixo do mal armado para ameaçar a paz mundial. Novamente, esses argumentos são indutivos, porque pode ser que a Coreia do Norte deixe seus cidadãos famintos e tenha armas com mísseis e armas com destruição em massa, mas que ainda assim não queira utilizá-las contra os Estados Unidos, do mesmo jeito que pode ser que ela queira. O argumento não exclui, apenas induz a certo caminho. Demonstra como é provável dele acontecer, por assim dizer. E uma coisa muito importante, você lembra que eu falei lá atrás que as premissas não precisavam ser verdadeiras para o argumento fazer sentido? Olha para o tópico 18. Um ano depois desse discurso, aconteceu a invasão ao Iraque, exatamente com esses argumentos defendidos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham certeza de que o governo do Iraque financiava a Al-Qaeda e também desenvolviam armas de destruição em massa. E hoje em dia, 20 anos depois, essas acusações ainda não foram comprovadas verdadeiras. Não foi encontrado nenhum indício de que o Iraque fazia essas duas coisas. Mas e aí? Só porque não encontrou, isso significa que o Iraque não fez essas duas coisas? Olha, eu diria que provavelmente. Mas isso não significou que o argumento do Bush fosse falho, na verdade. Ele partiu de premissas e fez um argumento redondinho e válido, mas que partia de premissas que eram falsas. E essa é a falha da lógica para quem tem boa fé e a arma para quem tem má fé. A lógica ela pode ser válida, pode ser tudo redondinho, mas ainda assim não ser verdadeira. Mas aqui entra também uma outra questão no argumento de Bush, e isso também é um problema com argumentos de indutivos como um todo. Essas premissas que ele escolheu são de países que possuem uma população faminta e que possuem armas de destruição em massa. Só que existem outros países que têm fome dentro de seu território e possuem armas de destruição em massa que não compõem o tal eixo do mal que o Bush falou, ou pelo menos não compõem para o Bush. Isso é o que chamamos de premissa faltante. É quando você conclui uma coisa, mas com um buraco faltando. E agora eu vou te dar um exemplo bobo e infantil disso que eu tô falando. Os Estados Unidos possuem uma porcentagem de cidadãos com fome, e essa porcentagem até aumentou muito agora com a pandemia. E além disso, os Estados Unidos possuem sim armas de destruição de massa. Eles possuem bombas atômicas. Isso faria que os Estados Unidos se tornasse membro do eixo do mal? É claro que não. Então essa premissa faltante mostra que está faltando algo nesse argumento dele. Algo de que ele não está falando para chegar à conclusão de que os países do eixo do mal ameaçam a paz mundial. Agora, o que é esse algo que está faltando? Sei lá, irmão. É ser aliado dos Estados Unidos? Ser contra a hegemonia dos Estados Unidos? Ter um governo com um processo eleitoral diferente dos Estados Unidos? Simplesmente não vem ao caso aqui, já que estamos analisando o argumento. Mas que tem algo não dito, tem. Senão seria impossível chegar à conclusão de que apenas esses países seriam os que compõem o eixo do mal, com os critérios que o próprio Bush utilizou. Mas enfim, vamos continuar. Para garantir nossa segurança contra esses países, ou fazemos algo a respeito, ou não fazemos nada. Caso não façamos nada, nosso senso de segurança seria falso e temporário, enquanto os regimes mais poderosos do mundo ameaçariam os Estados Unidos com as armas mais destrutivas do mundo. A história chamou os Estados Unidos para fazer o necessário na guerra ao terror. É responsabilidade dos Estados Unidos e um privilégio lutar a luta da liberdade. Logo, deve ser feito o necessário para garantir a segurança dos Estados Unidos e lutar pela liberdade. E aqui entra o primeiro argumento dedutivo. Ou fazemos algo a respeito, ou não fazemos nada. Tem que ser um dos dois, não tem opção. E é claro que tem uma gama imensa de coisas que podem ser feitas, só que aqui o debate não é sobre isso. Aqui o debate do argumento dele é entre fazer
e não fazer. E analisando isso, no tópico 23 e 24 entram umas coisas meio estranhas, por assim dizer. A história chamou os Estados Unidos para fazer o necessário e é responsabilidade dos Estados Unidos e um privilégio também lutar a luta da liberdade. Aqui, tanto história, tanto necessário quanto liberdade são palavras bem vagas, como você pode ver. Meu irmão, eu aposto que se pegássemos uma pessoa de cada país do mundo e colocasse eles numa mesa para conversar sobre o conceito de liberdade, coisas completamente diferentes iriam sair daquela conversa. Então, assim, sobre essas palavras vagas que podem significar qualquer coisa. Em outros tempos, eu iria recomendar para você que nunca confiasse em ninguém que usasse esses termos vagos, como a história nos chamou, liberdade, fazer o necessário. Só que, hoje em dia eu recomendo que você veja qual é o significado desses termos vagos para a pessoa que os usa. Porque às vezes esses termos vagos são usados por puro motivo de simplificação do discurso. O que não tem nenhum problema, entendeu? Mas outras vezes eles são usados para enganar, para convencer e para fazer você fazer algo pela verdade, pela moral, pela família ou pela liberdade, mesmo quando o sentido dessa palavra para a pessoa que está tentando te convencer seja diferente do seu. Cabe à lógica, junto com os fatos, com a interpretação, com a maêutica e com a ideologia, decifrar qual caso é enganação e qual caso é pura simplificação de ideias abstratas e complexas. Mas enfim, continuando. O que os Estados Unidos fizeram até aqui custou mais de $1 bilhão por mês. Apesar de estarmos vencendo a guerra ao terror assim, precisamos estar preparados para o futuro. O que os Estados Unidos fizeram até aqui prova a eficácia de armamentos caros ao derrotar o inimigo e poupar vidas inocentes. O preço para garantir a liberdade pode ser caro, mas nunca é alto demais. Logo, os Estados Unidos precisam continuar com os gastos atuais em âmbitos militares e aprovar o maior aumento em gastos com defesa em 2 décadas para que tenham condições financeiras para fazer o necessário. Opa! Parece que as coisas estão começando a se encaixar, não é mesmo, George Bush? Vamos agora dar uma pausa e pegar todas as mini conclusões que temos até aqui para dar uma olhada nelas. Estamos vencendo a guerra ao terror que começou com o 11 de setembro. Os terroristas são loucos, com profundo ódio, e a guerra contra o terror está apenas começando. Os Estados Unidos estão em direta e real ameaça desses grupos. Alguns estados nacionais compõem um eixo do mal armado para ameaçar a paz mundial. Deve ser feito o necessário para garantir a segurança dos Estados Unidos e lutar pela liberdade. Os Estados Unidos precisam continuar com os gastos atuais em âmbitos militares e aprovar o maior aumento em gastos com defesa em 2 décadas para que tenham condições financeiras de fazer o necessário. Essas conclusões te dizem que estamos em uma guerra e que estamos vencendo, que essa guerra está apenas começando, que os nossos inimigos estão nos ameaçando e se aliando a países que compõem o eixo do mal e que algo deve ser feito para combater esses países caso queiramos garantir a nossa luta pela segurança e pela liberdade dos Estados Unidos. Se o Bush chegasse direto no parlamento já dizendo que os Estados Unidos tinham que gastar bilhões e bilhões em defesa, provavelmente esse argumento sozinho não seria bom o bastante para convencer todos os senadores. Mas junto com outros argumentos, junto com essas mini conclusões, aí dá para fazer. As premissas dadas por Bush dão base conjuntamente para as mini conclusões, que sozinhas são meio fracas, mas assim, juntas são bem fortes. É aquela história do peixinho pequeno que sozinho não assusta ninguém, mas junto com o cardume todo assusta até o tubarão branco. É tipo isso. Mas agora, seguindo adiante. Além de defesa, os Estados Unidos precisam de uma estratégia de segurança interna prolongada para aumentar sua segurança. O investimento na segurança interna dos Estados Unidos contra terrorismo também acaba sendo um investimento em saúde pública, segurança e combate ao tráfico de drogas. Logo, os Estados Unidos devem praticamente dobrar o financiamento de segurança interna prolongada e se preparar nas áreas de bioterrorismo, resposta a emergências, segurança aeroportuária e de fronteiras e inteligência aprimorada. Aqui é um argumento super interessante. O Bush pega uma medida que ele quer aplicar e justifica dizendo que além da nossa segurança e além da luta pela liberdade, essa medida dele também vai ajudar na saúde, na segurança pública e no combate ao tráfico de drogas. Ele, em primeiro lugar, ele pega a medida que ele quer fazer e justifica ela, mas são justificativas que
nem todo mundo poderia comprar de primeira. Nem todo mundo pode comprar de primeira o argumento de lutar pela liberdade e segurança. Daí o que ele faz? Ele pega as demandas que toda pessoa apoia sem exceção, como saúde, segurança e combate ao tráfico de drogas, e fala que se você apoiar a minha medida, você também vai estar apoiando a saúde, a segurança e o combate ao tráfico de drogas. É quase como se ele dissesse que se você não apoia as minhas medidas, não apoia a guerra ao terror, você não apoia a segurança, você não apoia a saúde pública e você não apoia o combate ao tráfico de drogas. É bizarro. E são por essas e outras que o discurso do Bush é tão foda. Ele entra na sala tentando te convencer pela segurança e pela liberdade e sai da sala com você correndo atrás dele pela saúde, pela segurança e pelo combate ao tráfico de drogas. É genial, cara. É genial, é claro, no sentido argumentativo, porque no sentido prático é bem psicopata mesmo. A lógica, como você tá começando a ver, não necessariamente é usada só para se proteger de mentiras, mas também para você mentir sem ninguém perceber. Mas enfim, estamos chegando já no final, continua com os tópicos. O povo americano, em tempos de teste, responde com coragem, compaixão, força e determinação. Muitos americanos já estão servindo e ajudando nesses tempos, enquanto muitos outros querem ajudar a fazer o necessário. Os Estados Unidos precisam de cidadãos para estender a compaixão de seu país a todas as partes do mundo. Vencer a guerra ao terror é garantir a segurança dos Estados Unidos e conduzir o mundo em direção aos valores que trarão uma paz duradoura. Logo, devemos formar a Freedom Corps dos Estados Unidos e recrutar cidadãos americanos para atuarem em respostas em caso de crises domésticas, reconstruir nossas comunidades e estender a compaixão americana por todo o mundo. Essa é uma das partes mais importantes do discurso. Você percebeu que a todo momento eu coloquei fazer o necessário em negrito? Toda vez que ele disse fazer o necessário foi uma parte importantíssima do texto, porque você percebe que ele não diz exatamente o que seria esse fazer o necessário. Ele não diz até onde é esse necessário, ele não limita, ele não fala qualquer coisa caracterizando o que seria o necessário. E isso é proposital. Quando você quer convencer alguém a fazer algo que a pessoa não iria concordar de primeira, ou que ela pelo menos não iria ver com bons olhos aquela ação, você foca nos motivos para fazer aquela ação ou na forma, no formato em que ela será feita, mas nunca no cerne da questão. E foi exatamente isso que Bush fez no seu discurso. E agora já temos os meios que tornarão possível de se fazer o necessário de acordo com Bush. Dinheiro e voluntários. Dinheiro que o Congresso deve aprovar para ir direto para o orçamento de defesa e voluntários para poderem compor o exército americano e o Freedom Corps. E olha que foda, cara, todo o resto que é necessário para se fazer o necessário de acordo com Bush, ele já tem. Ele é presidente dos Estados Unidos, ele tá com o executivo na mão dele. Mas você não consegue tudo o que você quiser com o executivo. Você não consegue dinheiro, porque o parlamento que aprova o orçamento fiscal, e você também não consegue voluntários, porque a população tem que querer te ajudar. E é aqui que entra esse discurso, cara. Viu como que cada peça, cada fala no discurso é essencial para poder formar toda essa harmonia argumentativa? E, cara, isso é bizarramente lindo. E agora, para terminar o discurso dele. Os Estados Unidos defendem a liberdade e a justiça. Este tempo de guerra ao terror é uma oportunidade para conduzir o mundo em direção aos valores que trarão paz duradoura. Os Estados Unidos possuem como exigência não negociável a todos os países do mundo o Estado de Direito, limites ao poder do Estado, respeito às mulheres, propriedade privada, liberdade de expressão, justiça igualitária e tolerância religiosa. Logo, os estados que não cumprirem essas exigências e que façam parte do eixo do mal deverão sofrer as consequências de quando os Estados Unidos fizerem o necessário. Essas últimas premissas foram meio... É meio complicado já sair assumindo tudo que ele falou, cara. O tópico 39 está sendo tratado como premissa, mas na verdade ele já é uma conclusão por si só. Só que o Bush está tratando ele como premissa. Bush já está partindo do princípio de que essa conclusão é válida e já pode ser utilizada como premissa por ser válida. E aqui eu não tô falando isso de uma forma crítica social foda, lacrei contra os Estados Unidos. Eu tô falando isso tudo dentro da lógica argumentativa mesmo. É errado já sair partindo do princípio de que essa premissa é verdadeira, não só pelo uso abstrato das palavras liberdade e justiça, mas também por definir que os Estados Unidos naturalmente
são os defensores delas, né, da liberdade e da justiça. Nenhum país naturalmente defende essas coisas. Na verdade, nenhum país naturalmente defende nada. Não tá na natureza do país alguma coisa específica, isso não existe. É necessário construir argumentos dedutivos ou indutivos que tornem essa afirmação válida, porque senão caímos em um tipo de argumento chamado argumento circular. Argumentos circulares são argumentos utilizados para justificar eles mesmos. Olha o exemplo: todo mundo ama a Duda porque a Duda é popular, e a Duda é popular porque todo mundo ama ela. São coisas que tentam se justificar, só que sozinhas elas não conseguem nem se justificar, nem justificar a outra. Esses argumentos circulares também são conhecidos como falácias circulares e são usados para justificar literalmente qualquer coisa. Você pode fazer uma falácia circular sobre o que você quiser, e no caso dessa mini conclusão dos últimos tópicos, os Estados Unidos defendem a liberdade e a justiça, e eles fazem o necessário contra os terroristas, é o que tornam eles defensores da liberdade e da justiça. Só que eles serem defensores da liberdade e da justiça é o que fazem eles defender os terroristas. Você entende que isso fica num loop infinito? E uma coisa tenta justificar a outra, só que para ela ser válida, a outra precisa ser válida e no final nada é válido. Mas agora eu vou falar de novo o óbvio, assim como eu falei ao longo de todo esse vídeo. Eu não estou analisando o que o Bush fez ou deixou de fazer em seu governo depois do 11 de setembro. Eu estou analisando apenas os seus argumentos, o seu discurso. Isso que é o importante para mim nesse vídeo. E agora já temos todas as mini conclusões colocadas em tópicos. Agora é só você pegar todas elas e ler todas elas juntas. Os Estados Unidos estão vencendo a guerra ao terror que começou com o 11 de setembro. Os terroristas são loucos com profundo ódio e a guerra contra o terror está apenas começando. Os Estados Unidos estão em real e indireta ameaça desses grupos. Alguns estados nacionais compõem um eixo do mal, armados para ameaçar a paz mundial. Deve ser feito o necessário para garantir a segurança dos Estados Unidos e lutar pela liberdade. Os Estados Unidos precisam continuar com os gastos atuais em âmbitos militares e aprovar o maior aumento em gastos com defesa em 2 décadas para que os Estados Unidos tenham condições financeiras de fazer o necessário. Os Estados Unidos devem praticamente dobrar o financiamento da segurança interna prolongada e se preparar nas áreas de bioterrorismo, resposta a emergências, segurança aeroportuária de fronteiras e inteligência aprimorada. Os Estados Unidos devem formar a Freedom Corps americana e recrutar cidadãos americanos para atuarem em respostas em casos de crises domésticas, reconstruir as comunidades americanas e estender a compaixão americana por todo o mundo. Os estados nacionais que não cumprirem essas exigências e que façam parte do eixo do mal deverão sofrer as consequências de quando os Estados Unidos fizerem o necessário. E todas elas juntas formam o quê? A conclusão final. Conclusão final. Devemos fazer o necessário para vencer a guerra ao terror e combater tanto os terroristas quanto os países do eixo do mal, independentemente do custo em dinheiro que essa missão possa trazer. E aqui está, mamão com açúcar, a conclusão final e todo o caminho até chegar nela. Quando ouvimos esse discurso do Bush pela primeira vez, a gente acaba perdendo alguns pequenos detalhes que são bem importantes para você, enfim, entender o que ele quer dizer. Mas depois de dissecar todos os argumentos dele, eu acho que conseguimos entender como um todo o que o Bush disse e principalmente conseguimos entender o que o Bush não disse, que é tão importante quanto o que ele disse. E como eu falei no início do vídeo, a ideia não é você ficar numerando em tópicos de um papel todo o discurso que você escuta por aí, mas sim fazer isso naturalmente, enquanto a pessoa mesmo está discursando e você está ouvindo ela. Claro que isso precisa de um pouco de prática, mas esse vídeo aqui já foi uma prática enorme. E se você gostou de fazer isso com o discurso do Bush, eu te desafio a um dever de casa, por assim dizer. Esse ano, 20 anos depois do discurso que o Bush fez, aconteceu um discurso que, na minha opinião, é tão importante quanto esse do Bush, que foi o discurso que o Putin fez antes de começar a sua operação militar na Ucrânia. Eu desafio você que está me assistindo a fazer com esse discurso do Putin a mesma coisa que eu fiz nesse vídeo, listar em tópicos, igual eu fiz no discurso do Bush, e me mandar no privado no Instagram. O link para o discurso do Putin tá aqui na descrição e a pessoa que primeiro me fizer isso vai ganhar não só vários neurônios queimados, mas também um Pix no valor de 1 centavo. E agora falando sério com vocês, eu sei que 1 centavo é muito dinheiro, mas assim,
eu acho que vai valer a pena. Então é melhor você correr logo se você quiser garantir essa fortuna, porque eu só vou dar essa bolada pro primeiro que me enviar. Eu mesmo nem sei o que eu faria com esse dinheiro todo, gente, porque é muito dinheiro. E por falar em Pix, caso você tenha gostado desse vídeo, vou deixar aqui na tela o QR Code pro meu Pix, caso alguém queira fazer uma doação. Esses vídeos dão um trabalho imenso para serem feitos e a curtida, a inscrição e a doação que vocês fazem são combustível para me fazer continuar produzindo quinzena atrás de quinzena. E sim, a sua doação paga o café que eu estarei tomando enquanto eu estiver editando o próximo vídeo. Olha que curioso. Uma outra coisa bacana também é que eu, junto com mais 2 colegas que também produzem vídeo para a internet, criamos um canal no Telegram. O link é esse daqui, vai também estar com o link na descrição. Então se você quiser entrar num canal no Telegram em que a gente debata política, economia e filosofia através das notícias do dia a dia, esse canal é para você. Então é isso. Um abraço a todos e até daqui 15 dias. Nesse final de vídeo eu venho agradecer a todos que foram os amores e me mandaram o famoso Pix nesses 15 dias. É graças a vocês que eu continuo podendo postar vídeos de qualidade aqui no YouTube. Eduarda Fleury, Pedro Siqueira, João Vitor Santos Simões, Ricardo Gonçalves da Silva, Felipe Svankowski Gomes, Bruno Fleury, Pedro Wolski, Brian Fernandes, Antônio Íntegro Nunes, Isabela Tavaglia, Michael Douglas, Gustavo Conceição e Anthony Moreno. Obrigadão mesmo a todos vocês, espero estar batendo a expectativa de todos e um grande abraço.